Valor Local, a melhor música de todos os tempos. Bem-vindos a mais um rádio show e após 2 meses de ausência estamos de volta com a Mónica Guerra e o Ler é o Melhor Remédio especial. Hoje o nosso convidado é alguém... Foi o primeiro bebé que eu conheci. Comecei a caminhar na altura e mostraram-me o bebé da casa do lado. Pergunta ao Miguel Rodrigues a vida dele, Mónica. É o Miguel. É o Miguel Rodrigues. Não Não é o sei se é para Miguel. falar da minha vida, desculpe lá. É o Miguel. Não foi para isso que me convidaram. Bem, a mim disseram que eu tinha que entrevistar hoje, obrigaram-me a entrevistar um senhor chamado Miguel Rodrigues, que acho que tem um jornal e uma rádio. É o chamado nepotismo. Sim, acho que tem um jornal e uma rádio e é muito amigo da nossa diretora, então disseram-me que eu tinha obrigatoriamente que o entrevistar hoje. Vocês vão me pôr a chorar. E acho que Tantos mimos. E acho que o jornal fez anos e por isso, olha, vamos falar do jornal. E é assim, hoje temos o Miguel Rodrigues connosco, nosso querido e amado patrão e líder. Opa! E vamos festejar... Parece que estamos na Coreia do Sul. Do Norte. Do Norte. Agora enganei-me. E vamos festejar nesta emissão os 14 anos, não é? É. Do nosso jornal Valor Local, que mais tarde teve uma irmã mais nova, que é a rádio. Miguel, como é que tudo isto começou? Isto começou num período difícil, não foi? É para falar a sério? Não, é para falar a sério. Então, Falar a sério. Se é para falar a Vamos ser sério. sérios e profissionais, que é para isso que nós... Vamos tentar. Foi para isso que nos levantámos cedo ao sábado de manhã. Verdade. Estava melhor em casa também. Sem desprimor por vocês e por quem nos ouve, mas estava melhor depois da distribuição. Isto é um projeto diferente, não é? Sim. Nós começámos em 2013. Em plena troika. Em plena troika, com uma mão à frente e 2 mãos atrás. E surgiu um bocado da necessidade de termos um produto diferente, não é? De termos algo com que nós acreditássemos, que fosse a voz das populações e que fosse um trabalho diferente. O que é que nós tínhamos até aí? Tínhamos projetos de alguns jornais que foram ficando pelo caminho, passaram a digital, por algumas vicissitudes, que não me cabe a mim explicar, mas o que é facto é que nós encontramos aqui um lugar neste concelho e na região onde estamos, importante para divulgar, para aparecer, porque o jornalismo, para além de ser uma arte, é uma paixão, não dá dinheiro, posso dizer desde já que não dá dinheiro, ninguém enriqueceu aqui, muito pelo contrário, também não empobrecemos, mas pronto, sobrevive-se, não é? E foi um bocado aquela de tu olhas para aquilo que está à tua volta e pá, que deprimente, não é? Nós fizemos um bocadinho aqui, nos 2 projetos, tanto na rádio como no jornal, primeiro no jornal, depois na rádio, a pedrada no charco, que era teres um produto de conteúdos totalmente próprios, Sim. com reportagens, grandes reportagens, material de investigação, e o mérito aí é da Sílvia. Sílvia tem sido o motor deste jornal, já desde o início, com os prós e contras que isso nos traz, não é? Porque nem tudo são coisas cor-de-rosa no jornalismo, e nós neste jornalismo, que é o chamado jornalismo de proximidade, temos proximidade, ou seja, dizes algo que a pessoa não gosta, no dia seguinte tens a pessoa aqui a bater-te à porta. Aconteceu uma vez ou duas, felizmente, em 14 anos, mas em 12 anos, mas acontece. E quando acontece isso, às vezes é um telefonema, não é do ponto de vista de pressão, nada Sim. disso. As pessoas não estão habituadas a conviver com a comunicação social. Isso vai mudando um bocadinho, não é? E agora, na época das redes sociais, em que as pessoas se escondem atrás de um computador, escondem-se atrás de um site, que não vão aos sítios, como nós vamos, de resto, até se calhar para evitar esse tipo de confrontos. Eu até percebo isso, mas isso também não é jornalismo. Torna-se um bocadinho, digamos, diferente o projeto do Valor Local. Nesse sentido, nós vamos aos sítios, fazemos as coisas, investigamos a fundo. E nos concelhos onde estamos, embora o jornal seja mensal, nos concelhos onde nós estamos, temos vindo a crescer substancialmente nos últimos anos. Porque é uma coisa que temos que frisar, é que o Valor Local está sediado em Zambuja, mas não é um jornal da Zambuja, é um jornal de vários conceitos. Exato. Sim. Exato. É um jornal regional. É um jornal regional. Toda a A sede é administrativa, não é? Exatamente. Podemos estar em algum lado. Toda a imprensa é importante, mas a imprensa regional tem um papel ainda mais importante na vida das pessoas, porque é naquela imprensa que as pessoas vão saber as novidades da sua terra, do seu Verdade. sítio. Verdade.
Verdade. O Valor Local tem outra particularidade desde o seu número 1, que é um jornal gratuito. Exato. Para ser de fácil acesso também a toda a gente? Também, e não só. Nós, quando nascemos, bebezinho, não é? Ele só fez parte da segunda distribuição, mas também está comigo nisto já há largos anos. Mas nós, quando nascemos, e eu fui ver aqui algum tipo de informação que podíamos ir buscar, houve uma queda de compra, neste caso de venda de jornais, sendo que em Portugal quem lidera é o Correio da Manhã, e bem, porque é um jornal popularucho, salvo seja, e é um jornal para as massas. Nós não quisemos seguir esse caminho. Nós seguimos o caminho mais difícil, como digo, que é o caminho da investigação, da grande reportagem. Por exemplo, eu, como os seus convidados costumam fazer, trazem um livro, não é? Eu trago um jornal, para quem vê lá em casa. A última edição. A última edição do Valor Local. A edição 148. Exato, eu por acaso pensava que eram mais, mas Não. fui eu que me enganei, já perdi. São só há 148 semanas que andas a lombar com jornais Meses. por esse conselho. 148 meses. 148 meses. Meses. Sim, Dias meses. são muitos, porque isto custa muito, nós fazemos tudo. Mas isto foi porque há uma queda brutal da venda de jornais. O Correio da Manhã é um produto diferente, não é? É um produto que, como eu digo, mais popular. E os jornais regionais aqui à volta, grande parte deles são produtos ou populares ou são produtos online. Nós seguimos um caminho diferente. Então que nós achamos assim, vamos começar aqui a fazer contas. Se ninguém compra o jornal, a implantação de um jornal pago é muito difícil e nós já vimos muitos. Olha, eu posso dizer-te que conto pelo menos 3 jornais impressos que ficaram pelo caminho desde que existe o Valor Local. Não só aqui na zona, como fora, mas, por exemplo, em Salvaterra, havia 2 ou 3 jornais em Salvaterra que ficaram pelo caminho. O que é pena, porque é sempre, não é uma questão de concorrência, é uma questão de cultura. Nós damos cultura às pessoas, não é? Sim. Nós, em muitos locais, a única coisa que as pessoas leem é o Valor Local. Quer dizer, nós estamos a falar de aldeias, por exemplo, recônditas, salvo seja, no Conselho de Alenquer, até no Conselho de Zambuja, agora mais recentemente no Sobral, em que as pessoas... O único acesso é um jornal que tem o É o Valor Valor Local. Local. E porque é gratuito. Ou seja, as pessoas não compram. E nós pensámos, então nós não vamos tornar isto mais oneroso para as pessoas. É um modelo que já foi testado em Portugal e não só. Funcionou, eu trabalhei noutros projetos que eram gratuitos e funcionava bem. Nós, aliás, tivemos aqui um projeto que era o Mal Aposta, que a partir de certa altura, podemos dizer que em termos de produto não durou tanto como o Valor Local, dirigi esse jornal também, mas também foi um produto muito diferente, era um produto mais localizado. E nós aí já notávamos que não valia a pena fazermos o jornal pago porque as pessoas não compram. Para já a implantação é muito mais difícil, não é? Quer dizer, as pessoas hoje em dia, com as internets, não é? Quer dizer, tudo gratuito, as redes sociais em que tu tens que perceber se isto é uma notícia verdadeira, se não é uma notícia verdadeira, não é? Nós agora somos bombardeados com isso, quer dizer, coisa que não havia, por exemplo, no ano 2000, quando houve esse jornal, o Mal Aposta. Mas o que é facto é que nós, a partir de certa altura, começámos a pensar, valerá a pena nós honorarmos as pessoas com 1,10€, 1,5€ para comprar um jornal? Está bem, nós temos temas próprios e isso parece que não são conteúdos premium, não é? Mas que nós oferecemos às pessoas. Quer dizer, há coisas que as pessoas só podem ler no Valor Local. Mas a grande generalidade de jornais, infelizmente, neste país, reproduz coisas de terceiros, expressos, releases que são enviados de N sítios, porque é muito mais fácil e confortável, não é? Nós temos os gastos da distribuição, temos os gastos das reportagens, temos os gastos da edição impressa, que já vai para 12.000 exemplares. Quer dizer, isto, nestes conselhos todos, que eu acho que já são 9 conselhos, se eu não estou enganado. Neste momento... Ele está a dizer que sim, porque sim. Ele vai comigo à distribuição. A Zambuja, Alenquer, Arruda, Bonavente, Cartaz, Cadaval, Salvaterra, Vila Franca... E mais recentemente, desde 2025, Sobral de Montagraça. Precisamente o Cadaval, deixa-me só dar uma nota, o Cadaval foi um projeto diferente. Nós no Cadaval só estamos online. Nunca distribuímos no Cadaval, portanto também é um conselho complicado para nós entrarmos. Foi um conselho complicado, conseguimos fazer algumas coisas, mas é difícil. Difícil porque também não há, lá está, aquele hábito de acolher a comunicação social. Também, como se costuma dizer, quando não nos sentimos acolhidos, salvo seja, quase que não vale a pena. A única coisa que nós fizemos aí, e mantemos, é a presença online, portanto a distribuição em todos esses conselhos, com a exceção do Cadaval. Porque muita gente não compreende que um jornal é uma informação filtrada. Tem o acesso às notícias. Eu estou a pensar, não vou dizer nomes, mas estou a pensar 3 ou 4 sites que se veem com links no Facebook, por exemplo, que metem notícias com o chamado clickbait
e depois a notícia não diz nada e muitas vezes é inventada. E um jornal não é isso. Um jornal tem as suas regras e é uma informação filtrada. Pois isso é um desafio, não é? Porque é facílimo abrirmos o telemóvel e até no próprio telemóvel do Discovery, para quem tem um smartphone, encontra informação que não é bem filtrada, mas digamos que pode ser considerada e que muitas vezes não interessa a ninguém. Nós fomos, eu posso contar aqui um caso, nós fomos vítimas de um desses sites, que por acaso é o Zap. O Zap citou uma grande reportagem do Valor Local, uma investigação do Valor Local. Na altura era uma empresa que trazia lixos para Portugal. Conseguimos uma entrevista com o motorista, fizemos a entrevista com o motorista, foi para o site, fidedigna, feita por um jornal. Isto foi uma investigação muito tensa que nós fizemos na área do ambiente. Aliás, o ambiente é um dos grandes temas que o Valor Local foca, por exemplo, com destaque aqui, por exemplo, para a lixeira e para o aterro da Zambuja, que nós liderámos, foi uma versão que nós liderámos, até porque é um tema que nos diz muito. Está aqui ao lado, não é? Sim. Assim como outros noutros locais, como no teu concelho, a Escola da Armada, não é? Que está para venda agora. Ele é ao pé da Leandra. Mas isto é engraçado porque nós fizemos essa informação foi veiculada pelo Zap, do Zap passou para o Polígrafo, do Polígrafo passou para o Jornal Público, depois passou para o Jornal da Concorrência. Os jornais da concorrência, curiosamente, citaram a informação que nós tínhamos citado, ou seja, plagiaram parte do nosso conteúdo, plagiaram literalmente, e nós começamos a olhar para isto. Isso sem nunca fazer qualquer referência à fonte. Sem fazer qualquer tipo de referência. Mas o Zap, curiosamente, que é um site que pode ser considerado duvidoso, o Zap fê-lo. Mas foi parar ao polígrafo, não é mesmo? Vale o que vale, porque o polígrafo também é uma coisa que julga os colegas, não é? Uma coisa é o polígrafo, se fosse um produto isento e bem feito, de vez de fazer, portanto, o contraditório, ou tentar ir descobrir o que é que era verdadeiro, o que é que era falso, das fontes de informação da internet e daquilo que se põe na internet, verificava a fundo de onde é que vinha aquela informação e vinha que a informação era fidedigna. Mas muitas vezes não faz isso, portanto limita-se a fazer... Porque como pertence a um grande grupo empresarial de comunicação, julgam-se que são os defensores da verdade. Não acredito que seja isso, acredito que seja um tipo de jornalismo totalmente descabido, mas não acredito que seja por causa disso. É um tipo de jornalismo que não... Julgar colegas e tentar fazer, digamos, uma espécie de filtro ou de moralidade do jornalismo. É uma superioridade moral. São superiormente morais. Sim, precisamente. Nós também fizemos queixa do polígrafo, na altura a entidade reguladora, não nos deu razão, mas a entidade reguladora é o que é, portanto, vale o que vale. Mas é um desafio, nós conseguimos fazer às vezes muitas das coisas que fazemos. E com uma equipa tão pequena? Uma equipa, manano-equipa. Manano-equipa. É manano-equipa. E é complicado. Porque e chegam a todo lado. Conseguimos chegar a muito lado. Todo lado sim, é difícil. Ainda... este ano, em 2025, o jornal começou a ser distribuído e começou a ter notícias também do Conselho do Sobral de Montagrado. Há mais planos de expandir a outros concelhos? Para já não. Nós acho que chegámos ao limite. Chegámos ao limite. E, por exemplo, a nossa equipa comercial já tem muitas dificuldades em se mexer. O nosso Rui Ramos, que é uma malha, de facto, e que faz o que pode, já me vai dizendo que, pá, Miguel, isto já não se consegue mais com o que temos. Portanto, é difícil. Mas note uma coisa, nós fomos extremamente bem recebidos no Sobral. Porque também não tem nenhuma imprensa regional, pois não? Local não. Local. Há um jornal perto, que são os nossos colegas do Badaladas, que fazem ali algumas coisas. Nossos colegas, para quem eu aproveito para mandar um abraço, que é onde de vez em quando fica o Valor Local, quando nós não conseguimos chegar a tempo horas para o recolher. Mas o que é facto é que fomos extremamente bem recebidos no Sobral. Há um entendimento muito interessante do Sobral em relação ao Valor Local. E eu aqui aproveito para agradecer a forma, de facto, como, por exemplo, o município nos acolheu, sobretudo quando nós precisamos, e nós, não estando lá, não sendo de lá, a facilidade que têm em nos arranjar contactos, porque nós não conhecemos. Sim. Quer dizer, Sílvia é de lá, mas não esteve lá, não faz ideia, da maior parte das coisas ou dos contactos das pessoas, não é? E é muito difícil, e então tu chegas a um sítio e não teres uma base, é o pior que pode haver para um jornalismo. Só para te dar o exemplo, eu trabalhei, dizem que foi um dia, mas acho que foram 3 meses, em Rio Maior. Eu não me consegui
entromar, entre aspas, na sociedade local, porque era difícil, quer dizer, e aquilo tinha alguma comunicação social, mas era difícil porque também não havia aquela cultura e aquela vontade. A vontade de ajudar. Precisamente. E isso parece que não, isso aplica-se aqui a muitos sítios, não é? Nós, por exemplo, no que diz respeito ao valor local em si, e lá está, aí a primeira página traz naturalmente uma grande reportagem, mais uma, sobre a Associação de Cabra Cega no Sobral, e ontem na distribuição, já a maior parte das pessoas tinham visto no online, já estavam à espera do jornal físico. E o Sobral é um daqueles tais concelhos que, por uma questão de não ter comunicação social e por ter uma população em parte também, já vai rejuvenescendo, mas pronto, alguma população envelhecida, sobretudo nas aldeias, e nós já estamos lá desde janeiro. Portanto, já existe aquela coisa de saber que o jornal saiu porque viram nas redes sociais e já estão à espera que chegue. Já estão à espera que chegue. Epá, isso é melhor. E uma coisa, é uma recompensa muito grande. É uma grande recompensa. Eu sou muito lamechas e às vezes lá me vem uma lágrima ao canto do olho. E uma das coisas muito interessantes que eu noto é alguns sítios onde nós vamos, isso até acontece em Vila Franca, que é um concelho mais urbano. As pessoas veem o jornal chegar, mas têm vergonha. Eu saio, as pessoas levantam-se e vão buscar o jornal. E depois, passado um bocadinho, eu estou na rua a fazer o resto da distribuição e vejo pessoas com o jornal debaixo do braço, porque acho que ainda têm vergonha, porque como o jornal é gratuito, têm vergonha de levar o jornal, não sei. Mas o que é interessante e eu fico contente porque é algo que nós fazemos e o objetivo está a ser cumprido. Portanto, chega às pessoas. E o jornal impresso tem aquela célebre, que é o tal elefante na sala, que é quando é que isto vai acabar. Quer dizer, isso é daquelas coisas. Eu não vejo o jornal impresso a acabar, vejo que os desafios... Há um grande debate atualmente sobre essa questão mesmo. Até Há quando a imprensa escrita vai conseguir sobreviver? Há de sobreviver sempre porque a empresa da celulose é uma das mais produtivas que existe no país e como tal os jornais não acabam nem os livros. Mas há uma coisa assustadora que é tu entras hoje num consultório médico onde estão jornais e revistas e o que vês são as pessoas a olharem para o telemóvel. Sim. Já ninguém olha para a rola nem para a TV Guia. Não, mas isso é em qualquer lado. Tu vais a qualquer lado, tu olhas ao redor, só vê, está tudo agarrado à máquina. Verdade. Está tudo ligado à máquina, tudo a olhar para um ecrã. É verdade, é verdade. Eu estava recentemente no Hospital de Vila Franca na sala de espera, onde nós esperamos algum tempo, e de facto o que eu reparava era os sons que vinham à minha volta, que era o TikTok, que era o Facebook, que eram os telefones a tocar. Vi 2 senhores com o Correio da Manhã. Vi um senhor com o valor local, que foi importante. Portanto, 2-0 ganha o Correio da Manhã. Exatamente. 2-1. Mas aí não se pode fazer nada, não é? Pronto. Mas também é verdade que nós nesse campo também não temos o mesmo tipo de notícias. Aliás, enquanto o nosso é regional, portanto o nosso foco é o regional, o Correio da Manhã é nacional, tem um interesse muito mais vasto do que o nosso. Mas esse desafio do papel é algo que eu acho, o Nuno tem razão, não só por uma questão das empresas de papel, mas também pelo facto daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia é substancialmente diferente. O grande problema para mim da imprensa em papel é que a sociedade tem outro ritmo de vida. E enquanto num jornal, seja o Valor Local, seja o Correio da Manhã, seja o Diário de Notícias, tu tens as notícias que te dão. Com um telemóvel tu tens acesso às notícias que queres. Certo. E é uma coisa que... É verdade. Mas por isso é que nós estamos a trabalhar, e eu tenho que agradecer aqui ao Aleph Cordeiro o excelente trabalho que ele fez no site do Valor Local, que está longe de estar terminado. Eu também pensava que aquilo estava feito, mas ele, infelizmente ou felizmente, não, nós temos muita coisa para fazer aqui, ou seja, é um site em work in progress, não é? Portanto, aquilo continua a ser um projeto que tem que ser alimentado, tem que ser atualizado. Sim, os sites têm que ser sempre alimentados. E para além disso, em termos de performance, há muito trabalho por trás daquele site, que ainda está, segundo ele, a 10% daquilo que pode vir a estar, que esperamos atingir pelo menos os 40% este ano. Porque as coisas não são feitas na internet, não são orgânicas, pelo aquilo que me dizem, eu não percebo nada disso, mas que são orgânicas, demora algum tempo. Agora, de facto, esse desafio, eu não tenho razão nisso, mas há uma outra questão que é, o que é que nós temos? O Valor Local conseguiu fazer, e em parte foi um bocadinho ao calhas, não foi estudado. Conseguimos chegar a todo o público
é transversal, porque dizem os estudos que a partir dos 15 anos, ou pelo menos dos 15 anos até aos 20, 20 e poucos, as pessoas preferem tudo o que é digital. Sim. E depois a partir daí vai mudando. Então nós, o que é que nós fizemos? Foi um bocadinho, lá está, foi ao calhas, mas depois percebemos que estávamos a fazer bem. Conseguimos perceber que com o site estamos atualizados todos os dias, depois mais as redes sociais, o grupo do WhatsApp, que eu já agora aproveito para dizer, quem quiser associar-se ao grupo do WhatsApp é gratuito, é só ir ao nosso site, valorlocal.pt, clica no WhatsApp, é um convite e entra automaticamente, recebe as notícias a tempo e horas. E antes do site, curiosamente, sai sempre mais cedo no WhatsApp do que no site, mas conseguimos com o site o diário, não é? Quer dizer, todos os dias, a toda a hora, nós estamos a atualizar aquilo. Depois temos a edição impressa que é uma vez por mês, mas que é disponível, fica disponível em PDF, no WhatsApp, no site, nas redes sociais. Depois há aí uns grupos de Telegram que já fazem também a partilha do nosso conteúdo, do nosso WhatsApp, e depois juntamos a isso, portanto, tudo o que é à volta do próprio jornal, com a rádio. Ou seja, nós vamos aos públicos todos. Quem gosta do papel tem o papel, quem gosta só do WhatsApp e do PDF tem o PDF, quem gosta só exclusivamente, por exemplo, do site e vai só ao site, onde está tudo também. Portanto, nós conseguimos ir, e são várias faixas etárias. E eu noto que nós temos muitas visualizações do site, não me lembro agora quais são os últimos números, mas temos muitas visualizações no site e temos muitos downloads da edição impressa. Aliás, nós, às vezes, antes de chegarmos aos sítios, já temos pessoas a perguntar, aliás, era aquilo que estávamos a falar há pouco, a perguntar quando é que o jornal lá chega, que já tinha o PDF, mas quer o papel. Sim. Que isto é diferente. Vamos fazer agora a nossa pausa para os nossos compromissos comerciais. Voltamos dentro de instante e agora fica com os tribalistas e velha infância. Desde o amanhecer até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo
você é assim um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Rádio Valor Local, bom dia. Olá, eu sou o João e sou bombeiro em Zambuja. Com a chegada do verão, aumenta a procura de locais onde haja uma maior facilidade de nos refrescarmos. Com isso, aumenta também a afluência a esses locais. Mantenha sempre a vigilância dos seus familiares, sejam eles mais jovens ou menos jovens. Um segundo de distração pode ter consequências drásticas. Proteja-se a si, aos seus e ajude-nos a proteger-vos. Por mim, por si, por todos nós. Reduza o consumo de água. Os SEMAS de Vila Franca de Xira lembram que uma torneira aberta é um rio que seca. Poupe hoje para não faltar amanhã. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Tome duches rápidos. Use máquinas de lavar com a carga máxima. Fique atento a torneiras a pingar e partilhe dicas de poupança com os seus familiares e amigos. O futuro depende de todos. Pequenas atitudes fazem a diferença no planeta. Podiam ser momentos marcantes na nossa vida, daqueles que emocionam apenas com o olhar. Podiam ser, mas para 4 milhões de portugueses que têm problemas de visão, não são. Cuide da sua saúde visual e marque já um exame em optivisão.pt. Optivisão. Veja a diferença. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SAMS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483. A tua rádio precisa de um som mais profissional. A Caixinha de Som cria playlists, separadores e autopromoções à tua medida. Som de qualidade que faz a diferença. Mais impacto, mais identidade. Caixinha de Som. O som que dá vida à tua rádio. Visita o site caixinhadesom.pt. SAIR Energia Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. SAIR. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em sair.pt. SAIR. Energia inteligente. Festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira. 4, 5 e 6 de julho, à Festa Brava, juntam-se grandes concertos. Tony Carreira, Nininho Vaz Maia, Buba Espinho, Gisela João, Raquel Tavares, Sempre Assim, Festa M80 e muito mais pelos 5 palcos da cidade. Consulte o programa e transportes específicos para o evento em festadocolete-encarnado.cm-vfxira.pt. Vila Franca de Xira, Conselho de Ligações Fortes. Estamos de volta. Mais meia hora de conversa com Miguel Rodrigues. É que chatice, não é? Que sacrifício. O Nuno, não te esqueças do YouTube, do Facebook. E já está. Pronto. Já estamos em direto no Facebook. Ah, que maravilha. Depois vem a diretora ralha connosco que não metemos um amigo dela em direto no Facebook. Isso. Todos temos a que merecemos. Então, o que é que querem falar agora? Eu queria falar da rádio. Mas Então tu querias falar do nisso. Colete Encarnado? Não, estava a dizer que queria ver se ia ao Colete Encarnado este ano. Ver os Sempre Assim. Por exemplo, que vem traduzida a letra na edição do Valor Local, podem Sim. ver que está um jornal fenomenal. Sim, já temos aqui PDF. temos a edição a última do Valor Local, a 148, 26 de junho de 2025. Eu por acaso pensava mesmo que era 149. Não, é qualquer coisa que correu mal aí no processo. 148. Nós já andamos há uns anos a discutir essa... Sim, é verdade. Há uns anos temos uma diferença, é verdade. Sim, os grandes destaques deste mês de junho são as autarquias, que já mexem, a Associação Cabra Cega no Sobral, que já falaste, a inauguração do Parque Fotovoltaico da Bela Vista, É uma cacofonia quase. a Associação de Jovens Unidos por Manique, que tenta atrair os mais novos para as atividades,
e a recolha dos resíduos na região e as festas do colete encarnado e da sardinha assada que é em Benavente. Este fim de Sardinha semana, assada não é? era excelente hoje, por acaso. Está Eu neste estou a momento. fazer contas de comer uma sardinhada agora ao almoço. Não será em Benavente, com certeza. Não, é em Porque Alhandra. Benavente é à noite. É à noite, Benavente é à noite. Hoje ninguém dorme em Benavente. Verdade, mas também passa-se o mesmo, vai-se passar o mesmo no colete encarnado e já se passou o mesmo na Zambuja e vai-se passar o Sim, mesmo mas na o colete encarnado é tradição que a bebedeira que apanhas na sexta-feira é a mesma que tenhas no domingo. Muito bem. Aquele tem que ser assim, não para, aquele vais mantendo. Já percebi. A que apanhas na sexta é a mesma que tens no domingo. Isso é bom porque economiza-se. Só uma, não é? É só uma. Não. É sempre a mesma, É sempre vais mantendo. Vais atestando. Agora, Certo. a nossa região tem uma festa popular agora Também há a Feira de todas Maio as em semanas. Zambuja. Essa já foi. Essa já foi em maio. E a bebedeira começou na quinta e acabou na terça da semana seguinte. Portanto, na quinta não, na quarta. São quase 8 dias de álcool. Haja compensão. Verdade. É o que chamam, E paciência. Haja compensão. chamam-lhe a Paciência. Semana Catalã. Sim, verdade. Passado alguns anos do jornal impresso estar na rua, surgiu a ideia da rádio. Como é que surgiu a ideia da rádio? Como é que foi uma evolução natural? Foi um risco? evolução Foi uma natural- aventura? Como é que Foi isso tudo. Como é que nasceu? Acho que foi isso tudo. Acho que nós tivemos um bocado essa ideia porque para já mudámos as instalações para este magnífico espaço. Aliás, aproveito para agradecer ao engenheiro Orlando e à Fernanda Monteiro que nos ajudaram também aqui e proporcionaram-nos este espaço. E na altura eu vim cá e adorei isto porque tinha aqui este lindo gabinete. E eu digo à Sílvia, a rádio é a minha formação, não é? E eu digo à Silvia na altura, olha, nós temos lá um gabinete, o diretor... Sim, porque nós não começámos a falar só do rádio e do jornal e não falámos da pessoa, como costumamos sempre fazer. Essa pessoa aqui não interessa. O Miguel é formado em jornalismo. Não, o Miguel não é formado, o Miguel gosta de jornalismo, que é diferente, é de uma outra... Tem o conhecimento empírico. Por aí. Tens equivalências? Não tenho equivalências, não tenho nada, mas acho que tenho um gosto muito particular pela área, sobretudo pela área da rádio. A imprensa é muito interessante. É um produto totalmente A rádio diferente. é um vírus, dá aquele bichinho, aquilo depois pega e... É mais adrenalina. É uma adrenalina, digamos, ao minuto. E o Nuno, que já me acompanha nisto há muitos anos, nós agora fizemos um brilharete aqui na passagem de ano, fizemos uma coisa que eu já não fazia há muitos anos. Para uma rádio que é online, fizemos trânsito. E eu fui para Lisboa, com o Nuno esteve aqui em estúdio, fui dando informações de trânsito. E posso dizer-te, Mónica, que fomos copiados pela concorrência. Foi ótimo. É um orgulho. É um orgulho. Não aquela concorrência, pá, eu dispensava, mas pronto, seja o que for, mas fomos copiados nas informações de Porque trânsito. a concorrência ouve-nos, porque o Miguel dá uma informação, eu replico a informação e, curiosamente, um quarto de hora depois, 20 minutos, está É a mesma informação, dita da mesma de maneira. E eu estava lá, como dizia Exatamente. o repórter estava lá. E é coisas que ninguém mais lá estava. Certo, e isso é verdade, e já nos aconteceu isso muita vez. Agora, o que é engraçado, nós avançámos com isto porque chegámos aqui e vimos este gabinete. O diretor não precisa de gabinete, a direção não precisa de gabinete, se calhar precisávamos de umas instalações para alguma arrumação. Epá, mas depois é do género, chegaste a uma altura, estávamos em 2000, quando nós lançámos o jornal, começaram a proliferar podcast, já havia, mas podcasts em vídeo. Muitos podcasts. E durante a pandemia, então, foi um crescimento. Foi um crescimento brutal, muitos com qualidade, outros sem qualidade absolutamente nenhuma. Uns que nasceram e morreram naquela altura. E outros ainda continuam, infelizmente, não é? Porque lá está, a qualidade é uma coisa que tu tens acesso. O que a internet traz de bom é que tem coisas boas e coisas más. Portanto, não há, ao contrário do que o Nuno dizia, a informação é filtrada na rádio e no jornal. Na internet tens tudo. Eu, se não tiver jeito nenhum para bricolagem e fizer um programa no YouTube, eu faço um programa no YouTube. Se calhar até tenho de seguidores e não sei pregar um prego, não é? E não sei pregar um prego. A Silvia está sempre a dizer isso. Mas o que é verdade é que se eu tenho acesso, eu, pessoa, tenho acesso e faço aquilo que eu quiser. E isso chateava-me um bocado, porque eu via coisas com muita qualidade, mas via coisas, algumas ainda se mantêm, e hoje em dia qualquer pessoa faz, com qualidade ou sem qualidade, não é isso que estamos a discutir, é que qualquer pessoa tem acesso à internet, desde que tenha uma câmara de vídeo, um microfone, eventualmente, às vezes nem microfone tem. E lata. Precisamente. Muita. Acho que às vezes é o mais importante, é a lata. Mas isso fazia-me um bocado de impressão. Nós éramos profissionais disto. E nós desenvolvemos, quando viemos para aqui, a ideia, olha, temos um gabinete, vamos fazer. Este gabinete é muito bom, está
está bem arranjado, tem uma acústica mais ou menos, temos um ginásio cá em cima, como é explicar às pessoas que de vez em quando largam uns pesos, não é? E ainda há pouco se ouviu o... Sim, ainda há pouco se ouviu isso, às vezes atrapalha um bocado. Mas isto não há milagres, não é? Como se costuma dizer. Isto também não é um estúdio totalmente insonorizado, é um gabinete que nós transformámos em estúdio e que eu acho que é dos poucos gabinetes que eu conheço, ou poucos, entre aspas, estúdios que eu conheço que são brancos, porque ou são em corticito, olha, está mais um peso. Não largar pesos durante a emissão, se faz favor. Não estão informados, não sabem, nós temos que informar, isto é tudo uma cadência. Então, olha, foi do género, estavam toda a gente a fazer podcast, e nós, vamos fazer uma coisa completamente diferente, fazer uma rádio online, não havia. O Conselho da Zambuja, na altura, ainda tinha a sua rádio em FM, deixou de existir, foi vendida, agora já não há mesmo porque caiu a antena, portanto eu não sei em que no Martinho. Está. No São Martinho, quase. E depois aqui à volta nós temos um problema, que a informação é uma coisa muito cara. E nós temos 2 ou 3 rádios de FM aqui, cuja informação está reduzida a 0.0.0.0. E de que é que serve teres uma rádio local quando tu não tens informação para dar às pessoas? Se é para debitar música, como faz uma comercial, ainda assim essa tem informação, mas estamos a falar de grupos diferentes, não vale a pena, quer dizer, se eu quero ouvir música, compro os discos, vou para o Spotify hoje em dia, que é um bocadinho diferente, não é? Então nós o que é que optámos? Como não há, vamos ocupar este espaço. E olha, devo dizer-te, até eu duvidava. Nós tínhamos um amigo nosso, que infelizmente já faleceu, que era o Renato Pinto, era o nosso correspondente nos Estados Unidos. Nós falávamos muito, ele era funcionário da Microsoft e era um tipo com para além de um excelente amigo, uma pessoa de quem tenho muitas saudades, era uma pessoa que tinha uma grande visão. E ele dizia sempre, Miguel, o futuro é o online. E eu, Renato, gostava muito de ter uma antena. Pois, gostávamos todos de ter uma antena, mas os custos operacionais são brutais. São muitos. E nós tentámos ocupar esse espaço. E qual é o meu espanto quando começo a perceber que em Vila Franca, que é um concelho muito difícil, porque é um concelho muito urbano, e as pessoas estão muito perto de Lisboa, temos uma audiência fenomenal, sempre muito quadriplicada ou quintuplicada nas entrevistas políticas. Porque a Rádio Valor Local é o quê? A Rádio Valor Local é a sala de espera, digamos assim, ou a sala de visitas do Valor Local, do jornal. Quem vem aqui à rádio provavelmente vai para o jornal. Passa para o jornal. Portanto, esta nossa conversa há de eventualmente chegar à edição de julho do Valor Local, resumida, mas sairá em podcast. Então, nós fizemos isto de maneira a que conseguíssemos ocupar aqui um espaço que não estava a ser ocupado, porque em Vila Franca as 2 rádios foram vendidas às igrejas, não fazem nada na comunidade. Nós estamos presentes, aqui na Zambuja a mesma coisa, e até em sítios onde existem rádios, nós já temos algum direito de contar. A rádio tem que ser uma coisa de proximidade, não pode ser uma coisa... Certo, claro que sim. E se bem que o nosso produto é um produto que é online. O facto de ser online e não termos antena... É mais barato. É mais barato, além de ser mais barato, mas não limita o acesso às pessoas de mais idade, por exemplo? Limita, mas há uma senhora em Santa da Carnota, porque os grandes ouvintes da rádio são as pessoas, as pessoas com mais idade, não é? Depende do objetivo que tu tenhas nesse projeto. Nós temos projetos aqui à volta, sim, que estão vocacionados, e de FM, estão vocacionados para pessoas com uma determinada faixa etária. Mas nós temos também pessoas de outras faixas etárias que ouvem esse produto, mas para a grande maioria será pessoas já com uma certa idade, porque a rádio é uma coisa de companhia. As rádios online são uma coisa um bocadinho diferente. Nós estamos disponíveis, eu não quero precisar porque não sei, mas em 100 e tal aplicações, umas que nós colocámos, outras que aparecemos nem sabíamos que lá estávamos, e isso é muito interessante. E as pessoas que ouvem a Rádio Valor Local não são forçosamente as pessoas que ouvem as outras rádios. Porquê? Por já pelas outras não têm acesso. Digamos que a nossa faixa etária vai dos 45 anos, curiosamente, ao contrário do jornal que vai partir do jornal do online, que vai partir dos 15, a rádio começa nos 45 e vai até aos 65, por aí. E são pessoas com alguma formação, são pessoas que se interessam por algum tipo de temas que nós fazemos aqui.
A Rádio Valor Local é uma rádio de companhia, mas não é uma rádio de companhia. Ou seja, não é a rádio que tu tens em que fazes um passatempo e tens os telefones todos entupidos. Porque não é esse o público que nos ouve. Sim. O público que nos ouve é o público que gosta de informação. É aquele público que eventualmente participa num fórum e que liga às vezes para o Café Central e que liga às vezes agora para o Gabinete de Crise. É um público diferente. Não é uma rádio de interação. Porque, como digo, isto é uma sala de visitas. O que nós temos nas rádios online é isso. Nós temos depois muito feedback no Facebook, no WhatsApp. Em termos de chamadas telefónicas, não é um produto que seja muito apelativo. Já ligam, mas não é um produto apelativo. Nós não temos passatempos, não é? De vez em quando fazemos um passatempo e ficamos surpreendidos porque, de facto, liga muita gente. Mas o nosso objetivo, aliás, a Rádio Valor Local, segundo a entidade reguladora, estamos a falar de informação de 2023, é a única rádio online dedicada à informação regional no país. Portanto, claro que nós temos a facilidade de termos aqui o jornal e da equipa ser a mesma e fazemos aqui umas sinergias interessantes e isso ajuda e muito, mas de facto o nosso objetivo da rádio não é proporcionar companhia com a música que passa, que também a maior parte dela não é do agrado das pessoas com mais de 65 anos, nós o que temos é a música dos anos 80 e 90. Depois temos alguns programas específicos, como o teu, que é um produto cultural. Parabéns, já agora. Também estás a completar quase 4 anos disto, não é? Sim. Portanto, parece que não, isto passa aqui a um instantinho, não é? Sim. E como o programa do Nuno, que está cá desde a primeira hora, aliás, o Nuno tem sido dos meus mais fiéis, entre aspas, colaboradores e amigos, meus e da Silvia, evidentemente, porque nós temos conseguido, todos, que isto é um trabalho de equipa, alcançarmos aqui, às vezes, resultados que até nós ficamos surpreendidos por ser no online. E em Portugal aquilo que existe em termos de rádios online não é aquilo que nós fazemos. O que existe são os amigos que se juntam ao fim da tarde, montam um computador, abrem o microfone e dizem umas larachas. Nós fazemos um produto profissional aqui. A tua crónica, a crónica do António Félix, o Mário Frota que está connosco, nunca falhou um programa em 4 anos. Vai fazer 5. Nunca falhou um programa. Isto é uma coisa impressionante. É semanal. Mas agora o nosso amigo João Marafus, que faz uma rubrica sobre imobiliário, temos ainda o professor Mário Cachada, que manda-nos algumas inquietudes, digamos, do desporto e da ética no desporto, que é uma coisa que está muito em voga, sobretudo no último Benfica Sporting, ou Sporting Benfica, que fez assim uma coisa um bocado estranha. Correu bem para o meu lado, portanto, não sei, e para o do Nuno, para o teu não sei, mas correu para o meu lado. E pronto, depois nós temos aqui uma série de outras. Temos o Paulo Beja, que faz um programa extraordinário, Fados e Touros. Aliás, isto é uma rádio no Ribatejo, se não tivéssemos touros, não estávamos cá a fazer nada, não é? E mantemos esse programa também sem qualquer interrupção. Porque a Rádio Valor Local desde o início está à frente do seu tempo. É verdade. Porque se nós formos a ver, não existe um investimento, agora vamos falar do governo português, mas, por exemplo, na Noruega já não existe rádio de ondas. Sim, mas existe uma aplicação. A rádio da Noruega é online, não existe rádio... Podia ser a Rádio Bacalhau, não é? Era um blog. Eu já te explico. A Suécia também vai nesse caminho. Vamos fazer um blog do bacalhau? Existia uma Rádio Bacalhau num blog. A Suécia também vai no caminho de ser... Chegar-lhe mal dizer, mas era interessante. Não conhecia. A Suécia também vai no caminho de ser tudo online, ou seja, o online é mesmo o futuro. Nós cá em Portugal temos o DAB, que é uma espécie de TDT de televisão, que não vingou por causa dos custos. O online consta que vão haver mudanças na legislação, nós não sabemos, até haver mudanças a gente vai perceber, mas vão haver mudanças na legislação. Nós já estamos à frente, como diz o Nuno, portanto não nos deverá afetar. Nós cumprimos cotas de música portuguesa, nós enviamos os relatórios, temos noticiários que é obrigatório. A única coisa que nós não temos é enviar os relatórios porque nunca nos pediram, mas se nos pedirem nós temos o software, faz exatamente isso tudo e mais um par de botas. Aliás, nós quando começámos isto, se for preciso amanhã, nós agarramos a nossa programação e metemos numa rádio de FM, é exatamente a mesma coisa, tem sinais horários, tem notícias, tem rubricas, tem tudo e mais um par de botas. E agrada a toda a gente. E o programa do Paulo Beja, deixa-me dizer-te, Mónica, é uma agradável surpresa também, porque sendo isto uma rádio de música pop, basicamente, era importante darmos aqui um bocadinho também das nossas raízes. E a música pop porque é aquilo que agrada à generalidade das pessoas, não é? Tu há bocadinho falavas, vamos fazer aqui uma inconfidência, de um outro projeto que tu costumas ouvir que tem uma antena de FM, sim, que é nacional, e que ouves sempre as mesmas músicas a repetir. Sim. Há um estudo que diz que por dia devem passar 150 músicas.
por mês. 150 músicas. E 150 músicas por mês, dividido por X locutores, vai haver uma repetição brutal. O que é que significa? Que tu, se fores um ouvinte fiel daquele produto, estás sempre a ouvir aquilo. Depois há estudos, e os estudos são o que são, que te dizem que o vizinho de cima deixou aqui um alter, mas há estudos que te dizem que as pessoas reagem bem a uma música, reagem mal a outra, e hoje é tudo estudos. Nós fizemos isto aqui de forma artesanal e analógica. Foi a sensibilidade do pessoal. A Sílvia tem uma excelente sensibilidade para a música, o Nuno tem sido a nossa fonte de conhecimento, ainda há bocadinho falou na música do Roberto Carlos, porque lá está, temos um programa de música brasileira, então nós temos tantos brasileiros aqui a morar, não íamos ter um programa de música. O nosso Aleph é brasileiro, portanto nós temos ao domingo de manhã um programa de música brasileira, que tem também o seu espaço, não é? E claro que tínhamos de ter um programa ao sábado de manhã onde houvesse alguma interação com pessoas, onde houvesse, daqui a pouco vai passar o Café Central outra vez ao meio-dia, da semana passada, há uma repetição. Aliás, o Café Central volta na próxima sexta-feira, deixa-me aproveitar aqui o momento. Mas isso é um bocado naquela, nós quando projetámos isto, foi para encontrarmos aqui algo que as pessoas gostassem. Mas dizia, há pouco, há uma senhora em Santana da Carnota, que já não liga há muito tempo, mas que era ouvinte do Nuno. Uma senhora com bom gosto. Uma senhora com bom gosto, tinha 70 e poucos anos. Santana da Carnota é no Conselho de Alenquer, e ela, eu confesso, não sei se ela era a Amélia, lamento, mas se ela estiver a ouvir, ela que telefone 263-048895, porque ela tinha na aplicação do telefone, tinha um smartphone, a rádio Valor Local, porque não apanha, o FM não apanha, o filho terá-lhe posto internet em casa, fez-lhe uma ligação, pôs a rádio Valor Local, ela gostou, e de vez em quando, agora já há algum tempo, espero que esteja tudo bem com a senhora, telefonava a pedir músicas. Portanto, nós às vezes chegamos ao público que achamos que não chegamos, não é? Chegamos, sim. E é engraçado, aliás, é delicioso tu depois teres o feedback daquilo que tu estás a fazer. E nós temos uma coisa que é diferente dessa rádio, porque nós somos uma rádio, seja eu, seja o Miguel, seja quem for, uma rádio de autor. Porquê é que tu, essas 150 músicas que o Miguel estava a dizer e que tu ouves com frequência? Porque as editoras pagam para elas passarem. Muito provavelmente, sim. Pronto, é a chamada playlist. Nós pagamos os direitos de autor. Exatamente. E o resto. Mas nós escolhemos o que passamos. As editoras pagam para aquilo passar. E não é Ou só seja, isso. Acabas por estar a ouvir sempre a mesma coisa. Tens razão, Nuno, mas não é só isso. Nós escolhemos músicas. Eu dizia, nós somos analógicos, não é? A rádio é digital, mas nós somos analógicos e arcaicos. E fomos buscar músicas das nossas infâncias, das nossas adolescências. Acho que foi o período em que se fez melhor música. Isso é relativo, porque agora se calhar porque eu dou-te o exemplo, também dizia-se no nosso tempo em que eu fazia rádio anos 80 na Rádio Clube, que as músicas que nós passávamos era só rock, era só barulho. O que era bom eram as músicas dos anos 60, que nós também temos na Jukebox a partir das 9 da noite, ou das 10. Não, é às 9. Na nossa juventude, não, é às 10, o que era bom era aos anos 60. Às 22. Olha, vê lá aí a que horas é que é a Jukebox. Às 22. Pronto. É às 10. Pronto, até às 10. Eu disse às 9. Pronto. Mas isso, lá está. Há uma quantidade de coisas que nós geracional, porque quando nós éramos adolescentes, era o Elvis. Era o Elvis. Eram os Beach Boys, que o Brian Wilson faleceu a semana passada. Pronto, eram os Beatles. Nós temos tudo. Este projeto tem tudo. Tem rádio, tem jornal, não tem cassete pirata porque não é permitido. Mas temos tudo. E depois temos os vídeos também. Chegaste a fazer rádio pirata? Fiz. Era uma aventura também. Foi estranho. Não se pode dizer que não era rádio pirata, porque naquele tempo não havia uma regulamentação. Era rádio pirata. Não vamos chamar pirata. Chamavam-lhes rádios livres, exatamente, para não chamarem piratas, mas no Brasil era rádio pirata, em Espanha era rádio pirata. E depois aí o governo, e bem, regulamentou isto. Regulamentou e acabaram as rádios piratas. As rádios piratas nasceram do mundo do CB, não é, Nuno? Portanto, exatamente. E isso foi muito engraçado. Era uma adrenalina diferente. Eu devo dizer que fui eliminado, fui expulso do primeiro projeto onde trabalhei, ao fim de 15 dias, e não tinha percebido porquê. Mas fui expulso, assim do género, olha, o teu programa acabou. Então não tem jeito nenhum. Fiquei chocado com aquilo. Foi um ensinamento. Esse amigo faleceu, uma pessoa que na altura fiquei bastante chateado com ele, porque eu adorava chegar ao microfone e falar.
Porque é a noção que nós tínhamos à época, não é? Nós não tínhamos noção do que é que estávamos ali a fazer. Eu tinha para aí 12 anos, mas fui eliminado logo à partida, quer dizer, correu muito mal. Ele já faleceu, era o António Luís da Conceição, não é? Acho que era o não, António Luís da Conceição não era, isso é outro. É o António Luís só, ficamos com o António Luís só. Não, é que Luís era mesmo o apelido. O apelido. O Luís era mesmo mas lembro que era António Luís e que era aqui o homem do Clube de Vídeo. E das tintas. E ele, na altura, tu não tens jeito nenhum, desculpa lá, vai à tua vida. Pronto, eu fui. Depois dali, acho que não me resignei. Depois passei pelas rádios de Vila Franca, que foi onde houve aqui algum crescimento. Mas, de facto, ele tinha razão, porque eu, na altura, não prestava para nada. Ainda hoje não presto, mas na altura não prestava mesmo para nada. E achava era muito engraçado. Chegava ali, nós tão depressa passávamos Final Countdown e a seguir o rancho folclórico de cada terra. Quer dizer, não havia nenhum. Uma vez fizemos o relato de um festival de folclore. É verdade, e fizemos o relato da queda do muro de Berlim também, mas isso já foi na legalidade, não podemos dizer. Exatamente. Essa correu muito mal. Mas fez-se coisas na altura muito interessantes, que nós estamos a reproduzir aqui, Mónica. Muito daquilo que nós fazemos aqui. Quem montou este estúdio todo foi o Nuno Barrocas, colega na altura das rádios piratas. O sistema que está aqui montado foi o Nuno Barrocas, que tem um programa aí que está suspenso porque o próprio tem a vida dele, infelizmente, e não tem tido tempo para fazer o Ivo do Lobo, mas quando ele voltar, eu espero que ele volte, regressará em grande, mas tudo o que tu vês aqui foi inspirado nas rádios livres, piratas. Sim. Tudo, desde o sistema da mesa mistura, as luzinhas estão acesas. A única coisa que nós temos agora que não tínhamos na altura é os computadores. Porque na altura era os giradiscos e cassetes. Era o pick-up que tínhamos que fazer à mão. Ou Technics, não era? O giradisco da Technics. Andar 45 graus para trás para depois não arrastar e fazer... Mas isso eram aqueles mais manhosos que tinham dificuldade a arrastar. Os novos já não faziam isso, assim como os outros. Temos 4 minutos para nos despedir. Então ainda temos tempo. Projetos para o futuro? Olha, essa pergunta que costumo fazer aos meus convidados também. Projetos para o futuro é não dar mais entrevistas em breve, porque isto é muito constrangedor estar deste lado. E o valor local, projetos para o futuro, é manter o que tem. Ou seja, continuar a apostar na qualidade, continuar a apostar nas reportagens, nos temas que são-nos muito queridos, como os temas do ambiente, em que lideramos, e na política, porque nós vamos fazer um debate autárquico em Vila Franca pela primeira vez. Vem agora as autarquias, que vai ser o grande boom agora do... Será nosso também, com certeza. Vamos ser a única rádio a fazer isso. Do jornalismo. Verdade. E com muito trabalho para a Sílvia, para mim e para o Nuno. E até nas últimas eleições fizeram um trabalho espetacular, que acho que foi o único também. Penso e quer pensar que sim. Há uma coisa que nós não falámos, que há muita gente que diz, qual é que é a tua opinião neste ponto, o valor local não é um jornal, o valor local é uma revista em papel de jornal. É verdade. É feito como... Por isso é que tem temas de grande reportagem. Não é? Nós também podíamos ter transformado isto em revista, mas como dizia há bocado, os custos são muito maiores. E os patrocínios nem sempre acompanham aquilo que nós necessitamos. Como é evidente, nós temos autarquias que nos dão um bom apoio e não só, nomeadamente empresas, mas depois temos outras que acham que o papel da comunicação social é desvalorizado. Preferem apostar ou noutras plataformas ou noutros órgãos de comunicação social. Nós estamos cá, portanto, vamos continuar cá, independentemente dos apoios, porque é o nosso trabalho, é a nossa devoção. Mas, e sem qualquer tipo de lamentos, acho que fizemos o nosso caminho e continuamos a fazer. É claro que nós agradecemos a todos os parceiros que estão connosco, sejam comerciais, sejam colegas, sejam quem quer que seja. O que eu lamento é que nós damos cultura às pessoas e fazemos chegar cultura às pessoas. Nós estamos, eu não sei quanto tempo é que tenho, mas nós estamos nas 2 minutos, estamos em aldeias, freguesias, lugares, estamos em sítios onde os jornais pagos não chegam e onde somos o único jornal, a única coisa que as pessoas leem durante aquele mês. Eu posso dizer-te que há pessoas, o que é engraçado, a colecionar o valor local. Tem a coleção toda e eu não tenho. Que é vergonhoso, mas é verdade. E isto diz muito daquilo que as pessoas são agarradas ao jornal. Quanto aos que estão connosco, agradeço a todos os que nos têm ajudado na rádio, no jornal. Quanto aos parceiros, agradeço a todos os que ajudam. Até agradeço àqueles que não ajudam, que às vezes é melhor não ajudarem, porque só estragam, não é? Muita ajuda que não atrapalha. Verdade, tens toda a razão. Mas pronto, e vamos continuando, como diria o Santana Lopes, vamos andando por aí. E o Silvia? A Silvia não, a Silvia está a ouvir, provavelmente. A Silvia está a ouvir. Ou deve estar. Temos uma situação. Muita gente conhece o valor local, esperam para o valor local e às vezes nem sabem... Rádio Valor Local. Foi. Bom dia. Adeus.
Posso roubar um tomate, Sherry? Prova-nos uma batata doce. Prefiro uma cenoura.